Olá, no século 6 a.C., na Grécia, o filósofo Pitágoras acreditava que na relação entre a música e a matemática poderia estar a chave para desvendar os enigmas do universo. Para Pitágoras, os sons musicais eram um símbolo da harmonia do cosmos. Essa crença mostra como a música era importante para os povos gregos. Música que também é importante na vida de todos nós. E é por isso que a educação musical está no centro do debate aqui no Salto para o Futuro durante toda esta semana. E para afinar ainda mais o tom desse bate-papo, convidamos O professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, do Departamento de Educação Musical e do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba. Convidamos também Iveta Maria Borges Fernandes, professora do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E ainda o professor Sérgio Figueiredo, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele também é consultor desta série. Está no ar o Salto para o Com o Futuro, programa da TV o Escola. canal da educação. As apresentações musicais ficam ainda melhores com a participação do público, que canta junto com o artista, aplaude e pede bis no final. E aqui, como num show, a sua participação também é fundamental. Então, não desafine, mande suas perguntas para salto@mec.gov.br ou, se preferir, ligue para 0800 282 6757 e participe ao vivo do programa. A gente aguarda a sua participação. Trilhas que embalam paixões, alegrias, saudades. Cada um de nós tem uma música especial, não é mesmo? Letras ou melodias que marcam algum momento da nossa vida. Mas, afinal, por que a música é tão importante nas nossas vidas? Essa foi a pergunta do Mosaico. Vamos rever? Bom, a música é importante nas nossas vidas pela nossa formação geral, né? É a questão do vivenciar a sensibilidade no momento que tu aprende ou te integra com alguma questão da musicalidade, tu está formando o teu todo. Eu não consigo ver separado essa parte da sensibilidade com as questões do raciocínio, né? Então, é fundamental para o ser humano como uma formação total. A música é importante na vida de todas as pessoas, em todas as culturas. Não existe cultura que não tenha uma manifestação musical. É importante que a música esteja presente nas escolas como parte da formação integral da nossa criança, do nosso adolescente. Ela desenvolve aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores. Ela nos ajuda na mediação de conflitos das crianças e uma construção para uma cultura da paz. Música é importante na nossa vida porque ela é parte inerente da nossa vida. No momento que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho um timbre de voz, eu tenho uma tonação, eu tenho uma melodia na voz. O meu corpo produz sons, não é? E eu também estou inserida num contexto social, num contexto cultural, num contexto histórico, em que a música tem um sentido, né? E tem um significado. Então, assim, não dá para a gente separar a música do nosso corpo e nem da nossa vida. Eu acho que é importante na nossa vida, porque para mim vida é música. Quando o coração começa a bater, você respira, entra o ar, você grita, né? Você dá som, você sonoriza a tua existência. E ela nos acompanha, por sua vez, no momento da alegria, no momento da dor, eu choro, fico alegre. Em todos os momentos a presença da música é comunicação. É a via maior, é a abertura de canais de comunicação, é a música. Sem a música, eu acho que não há cultura nem existência. Ela, para mim, é a vida. E quem não gosta de música, né? Para começar esse debate, a gente agradece a presença dos nossos convidados aqui no estúdio do Salto para o Futuro. Iveta, mesma pergunta para você, por que a música é tão importante nas nossas vidas?
Você sabe que retomando, ouvindo novamente, que eu assisti todos os programas da série, e ouvindo a professora que falou sobre o timbre da voz e que caracteriza tanto a pessoa, eu falei, gente, mas como é verdadeiro isso? Porque a pessoa é a voz dela também, é o timbre dela. E a música realmente nos complementa, e é através da música que você se comunica melhor, é uma outra linguagem que complementa as outras tantas. Então, ela complementa enquanto a música em si, e ela complementa, citando novamente a professora que falou agora há pouco, pelo timbre na nossa voz, pela maneira, porque é sonoridade. Sérgio, a mesma questão para você. Acho que a gente já ouviu durante também essa semana toda da série muitos depoimentos e com isso a gente pode perceber que a música pode representar muitas coisas na vida das pessoas. E exatamente por essa diversidade de funções e diversidade de usos que ela tem na sociedade, ela devia fazer parte então dessa formação. Ela já está presente nas nossas vidas, se a gente prestar atenção ou não, né? Então, quanto mais prestamos atenção, mais podemos usufruir dessas experiências produzidas pelos seres humanos, para os seres humanos, né? Então, assim, ela podia estar lá na escola sendo tratada de muitas maneiras diferentes também. Luiz, a mesma pergunta, por que a música é tão importante nas nossas vidas? Bom, o Mosaico retrata bem, né, visões diferentes e traz uma questão importante que é em relação a essa universalização das práticas musicais. Nós não temos registro de qualquer grupo humano no mundo que não faça música. O que não faz dela uma linguagem universal, mas uma prática universal, já que cada grupo encontra as suas formas singulares de fazer, de valorizar, de conceber aspectos diversos a essa música. Então, é ao mesmo tempo algo universal, que pertence a nós todos, e ao mesmo tempo algo muito singular, onde cada um de nós encontra a sua forma de expressar, de fazer, de viver, de sentir. Acho que esse é um elemento bastante importante, né, da expressão musical para a vida humana. Bom, a gente já tem uma participação no programa de hoje, a primeira é a Rose, de Paraíba do Sul. Oi, Rose, você também gosta de música? Adoro, Bárbara. Sempre gostei muito de trabalhar com música, ouço música o tempo inteiro. Meu celular é repleto, cheio, mais de 1000 músicas. Adoro. Eu sou muito suspeita para falar dessa série. Os cursistas estão todos mandando beijos para você e para o Murilo. E a minha pergunta é a seguinte, né? No final das contas, essa semana inteira desse programa que foi show, quem é que vai dar essa aula de música na escola? É um professor especialista que estudou, se preparou para isso, ou pode ser o leigo que gosta, como eu? Boa noite, obrigada. Rose, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço nosso também a todos os cursistas aí de Paraíba do Sul, os cursistas que participam ativamente de todas as séries aqui do Salto para o Futuro. Um abraço mesmo para vocês. Sérgio, essa, se a gente puder brincar, sim, a gente pode dizer que é a pergunta que não quer calar. Quem vai dar aula de música, Sérgio? Bom, com certeza a gente tem aí muitas respostas possíveis, né? Principalmente considerando que a própria legislação, desde 1996, estabeleceu que os sistemas educacionais têm liberdade e autonomia para organizarem os seus projetos político-pedagógicos, né? E é por isso que a gente pode encontrar em diferentes sistemas, diferentes números de aulas e nomes das disciplinas por causa dessa autonomia. Então, da mesma forma, isso será aplicado para a música. Certamente, nós precisamos seguir também uma parte da legislação que diz que, para ser professor da educação básica, é preciso ter um curso de licenciatura. Não é? Então, por um exercício de lógica elementar, quem vai dar aula de música é quem tem licenciatura em música, assim como quem vai dar aula de matemática é quem é licenciado em matemática. Mas nós não podemos esquecer que a escola também tem outros segmentos, como os professores pedagogos, que recebem uma formação para trabalhar com essa formação integral da criança. E essa música podia estar lá também, mas evidentemente ele precisa de preparo para trabalhar com essa formação. Pois é, e esse é o ponto que a gente pode achar uma conexão com a pergunta que foi enviada para a gente pela Áurea de Maria Silva, de Florianópolis, Santa Catarina. Áurea, obrigado pela participação. Ela faz elogios à série, cita a entrevista que a gente exibiu com a professora Wanda Freire no programa 3 dessa semana, programa de quarta-feira. Ela diz que a professora Wanda revelou ali críticas ao profissional da pedagogia pelo mau uso da música feito por ele. Segundo a Áurea, pouco foi explorado nas falas de todos os entrevistados em relação às possibilidades positivas, Iveta, do trabalho dos pedagogos nessa tarefa de levar o conteúdo de música
para as escolas. Ela diz que há muitas experiências em curso no país, parcerias entre professores de cursos de música e professores de cursos de pedagogia, em direção a uma formação dos pedagogos e a um maior acesso do conteúdo musical nas escolas. Pergunta Áurea, não seria o caso então da gente debater também o tema música mais pedagogia, ou ao menos reconhecer que os pedagogos podem ter um papel relevante nesse processo? Qual a sua opinião a esse respeito, Ivete? Olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque a gente já tem uma experiência de alguns anos trabalhando com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Foi, inclusive, objeto de uma pesquisa sua, sim, né? Sim, foi da minha tese de doutorado, Uhum. né? E, então, o que aconteceu lá? A gente começou trabalhando com um curso que depois se ampliou para um projeto, mas chegou um momento que a gente não tinha mais o número de profissionais para poder trabalhar e a gente começou a trabalhar em parceria, o especialista ou o aluno da graduação com o professor. Mas antes disso, acho que eu pulei um pouco. O que eu quero dizer? Eu acho que sim, o professor das creches, da educação infantil, do ensino fundamental 1, ele pode sim trabalhar com música. E a gente está vendo isso acontecer em Mogi das Cruzes. E isso está acontecendo com um apoio também de profissionais que são da área de música. Que é o que cita a Áurea aqui, né? É uma soma, na verdade. Sim, é uma soma. Então, é o profissional, ou o professor, que é o professor de música, ou o aluno da licenciatura, que também vai para a escola para poder auxiliar nesse projeto. A gente chegou num momento desse processo que o projeto começou a aumentar, que a gente não tinha mais profissionais. E aí, qual foi a ideia que nós tivemos junto à prefeitura, não é? Vamos fazer o seguinte, eu levo os alunos da licenciatura da Unesp, que sabem música, mas não sabem ainda trabalhar com música enquanto ensino de música, e a gente tem os professores nas escolas que sabem trabalhar com a criança muito melhor. Sabe trabalhar com a criança de 2 anos, de 4, de 6, de 10. Porque ele já faz, de uma certa forma, isso, né? Então, Da creche, foi dessa união que aconteceu um processo que a gente julga que tem sido um processo muito bom e que foi justamente objeto da nossa pesquisa. Então, eu acho que nesse Brasil tão imenso que a gente tem, com inúmeras, não é, crianças, inúmeras escolas, as chamadas antigas primárias, o Fundamental 1, a gente não pode querer só o professor especialista em todas as salas. Ainda não é o momento disso, né? Então, a gente precisa disso e até dos cursos de pedagogia, tendo também a disciplina música. A gente tem outra participação, é a Maria José Barreto, de Bacabal, no Maranhão. Oi, Maria José. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. A pergunta é das cursistas do teleposto de Alto Alegre, do Acelino, Bacabal, Maranhão. Com a implementação da Lei 11.769/08, será que a inserção da música na escola não vai privilegiar apenas a cultura erudita, visto que o nosso alunado se encontra distante dessa realidade e os professores nas escolas não têm habilitação e alguns não têm habilidade nesta área? Como fazer para aproximar os professores dessa disciplina, que nos parece ser uma proposta para uma expressão cultural erudita, levando em consideração que os alunos estão mais próximos da cultura popular? Boa noite, obrigada, parabéns pela série. Maria José, obrigado pela participação também, obrigado pelo elogio. Obrigada, Maria José. Abraço aos cursistas aí de Bacabal também. Sérgio, como é que você vê essa questão? Aí dá para a gente destrinchar a pergunta da Maria José e dos cursistas de Bacabal em várias frentes. Primeiro, a questão da hierarquização, né? O que é erudito, da catalogação, o que é erudito, o que é popular. Quer dizer, você também percebe essa tendência, Maria José e os cursistas identificaram uma tendência de interpretar o texto da lei como se fosse um favorecimento ao trabalho com a cultura erudita, com a música erudita. Você também concorda? Olha, no texto que eu escrevi para a série, que está na publicação, eu trato justamente da diversidade musical nas aulas de música, né, pensando na realidade escolar. E nenhum de nós acredita, certamente, que trata-se de um tipo de música na escola. Nós pensamos, na verdade, no trabalho com músicas, com diversas músicas.
né? E certamente também nós não pensamos no privilégio da música erudita. De fato, a música popular, as músicas das culturas populares, de tradição oral, elas estão permeadas de valores e elas fazem parte do universo das nossas vidas, das nossas escolas. Estão mais próximas dos alunos, como apontou Exatamente, da nossa realidade, né? E a música erudita também é um tipo de música importante de estar na escola. Então, o que nós acreditamos é num conjunto de músicas, e acho que a ansiedade da professora é legítima, é pertinente, não é? E o que nós pensamos é cada lugar, cada cultura, cada contexto, cada realidade escolar terá que articular músicas diversificadas, pensando na música da sala de aula, que é aquela que os alunos trazem, aquelas que estão lá, que se manifestam, que naturalmente têm que ser trabalhadas, e as músicas para a sala de aula, que são aquelas que a gente também pode trazer e somar esse universo. O importante é o diálogo entre todas as músicas. E eu desafinei aqui, chamei o Luiz de Sérgio, né? Errei o tom. Agora, essa é uma questão importante, a gente quer retomá-la porque a gente viu fazendo a série, produzindo, discutindo com os professores, que há aí uma certa preocupação de quem quer trabalhar, né, nessa nova perspectiva, de que os gostos, de quem vai prevalecer esse gosto musical com esse trabalho. É do professor, é do aluno, né? Essa é uma preocupação que Maria José traz, que é importante, né? Vai ficar parece que é mais a cultura erudita, por quê? Né? Quem disse, em algum momento isso pode estar presente em determinadas escolas. Vamos continuar esse debate depois do intervalo, tá certo? Bem, aqui no Salto para o Futuro existem várias maneiras de você participar. Uma delas é votar na enquete da semana. E o tema, claro, é educação musical. E a gente quer saber qual o maior desafio para a implantação da Lei 11.769, que estabelece a música como conteúdo curricular obrigatório. Vamos às alternativas. A primeira é a formação de professores habilitados para o ensino de música. A educação dos espaços-tempos nas escolas para essa prática. Ou a definição de conteúdos e recursos necessários às atividades musicais. Vote na sua opção preferida. No último bloco, vamos anunciar a alternativa mais votada, claro, e os nossos convidados vão comentar o resultado. Chegou a hora do intervalo, já já a gente continua o debate sobre educação musical escolar. Aproveite essa pausa no programa para enviar suas perguntas para o e-mail salto@mec.gov.br ou então ligue para a gente, o telefone está na tela, 0800 282 6757. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o quinto e último programa da série Educação Musical Escolar, série que debate a implantação da Lei 11.769, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas. E se você tem alguma dúvida sobre a lei e também sobre a educação musical no espaço escolar, não perca tempo. Participe do programa de hoje. Você pode ligar ou escrever para a gente. Nossos convidados estão aqui para responder as suas questões sobre o tema desta semana. Vale relembrar o e-mail do programa, salto@mec.gov.br. E ainda dá tempo também de você participar por telefone. Ligue para 0800 282 6757. Sérgio, vamos retomar um pouco o que a gente falava no bloco anterior? Desculpa, Murilo, achei que te interrompi. Desafinei com você. Pura ansiedade para retomar o tema também. No bloco Verdade. anterior. Porque acho que essa ficou uma questão, a gente, né, como eu já falei, produzindo, debatendo, indo para as gravações, a questão que ficou é o repertório. Vai prevalecer o gosto do professor, os alunos querem ouvir outras músicas, as músicas que já fazem parte do cotidiano deles, isso não pode ser negado. Qual é o equilíbrio nessa relação? E também por uma questão de hierarquização, porque tem aí o que é bom, o que é ruim, que a sociedade de uma certa forma faz isso. Olha, isso é bom, eu não vou isso é bom, pode estar aqui. Isso não é bacana, eu não quero que esteja aqui na escola. Como é que fica essa relação? Tem uma pimentinha que eu queria botar aí, que quando a gente fala em hierarquização, Sérgio, parece que há uma tendência a dizer que o que é popular não é bom, sempre. O que toca no rádio não é bom, o que está na televisão não presta, etc. E essas músicas são aquelas que mais chegam perto dos alunos. Eu comprovei isso numa escola em Porto Alegre que eu fui gravar. A professora fez uma atividade com os alunos cantando músicas, enfim, da cultura, do folclore, etc. E quando eu pedi depois para a menina cantar a música, ela cantou toda tímida e tal. Depois eu perguntei, o que é que você ouve?
e ela citou um cantor sertanejo que está fazendo muito sucesso. Eu pedi para cantar e ela cantou como se estivesse num palco, cantando. E a professora depois me disse, Murilo, é porque aquilo é verdade, é aquilo que atinge, que faz parte da vida dessa criança. Então, como é que a gente pode escapar dessa hierarquização para também não afastar e não prejudicar o trabalho, a abordagem da música na escola? Nós tivemos aqui na série um pouco vamos dizer, dessas experiências que enfatizaram a ideia da diversidade nessa formação. Quer dizer, a escola não está formando para uma ação específica, mas ela está exatamente apresentando experiências e formas diferentes de lidar com a experiência musical. Então, um professor, ele com certeza vai ter que lidar com essas diferenças, porque a classe tem lá 30 alunos, 40 alunos e muitas perspectivas musicais estão ali. Há aqueles que gostam do rap, aqueles que gostam da música sertaneja, outros que gostam do rock. E, então, a questão não é necessariamente trabalhar com o gosto, mas é respeitar essas diferentes experiências e conseguir de uma forma organizada, trabalhar com essas experiências, diminuindo, então, essa ideia da hierarquização. Tem uma música que é melhor ou pior? Isso vai depender do para que essa música está sendo utilizada e então, esse seria um dos papéis também da experiência musical lá da escola. É conversar, alargar, ampliar a ideia ou a experiência musical de todos os alunos. Quer dizer, um ponto de partida, Iveta, na sua opinião, poderia ser até discutir, dependendo da idade desses meninos, dessas meninas, por que um determinado gênero, numa determinada fase, numa determinada época, tem predominância na mídia, por exemplo? Por que tem uma época que todo mundo ouve axé? Por que só se fala depois em sertanejo? Por quê? Claro, claro. Eu acho que a gente parte, isso é um foco que a gente faz muito com os alunos lá na universidade, mesmo eles trabalhando, a equipe que trabalha em Mogi das Cruzes, né? Vamos partir do repertório do aluno, vamos partir do que eles gostam, do que eles tocam, do que eles ouvem, e aí a gente vai alargar. E uma coisa que até a gente alargou bastante durante os 450 anos da cidade de Mogi foi conhecer todo o entorno musical daquela cidade, que é uma cidade que tem música de tradição, vários estilos, música popular, música erudita. E não que a música erudita tivesse sido a mais importante, até não foi. Mas o popular e o de tradição, chamado folclore, né? E isso está indo, e as crianças estão tocando, e está acontecendo. Então, eu acho que isso que o Sérgio diz e que as pessoas colocam realmente, a gente tem que ampliar e começar a discutir essas questões. Discutir, trazer e alargar, né, Sérgio, como você acabou de falar, e alargar esse universo. Você tocou num ponto importante, que é um pouco discussão da cultura, né? Cultura local, o entorno da escola, que é uma coisa que a gente já sabe aqui no Salto discute bastante da importância disso, de saber o que aquela comunidade está discutindo. Eu conheço, por exemplo, um professor de geografia, Altair Caetano, que estuda comigo. Ele está desenvolvendo uma pesquisa sobre o trabalho com samba nas salas de aula, nas escolas, especialmente nas aulas de geografia. E a pesquisa já tem alguns resultados parciais, um deles é os alunos acham que a escola não é o lugar do samba, né? Cabe aí, Luiz, como a Iveta também está dizendo, uma discussão sobre cultura, né, paralela a esse trabalho com a música, até para chegar a uma conclusão disso, né, essa hierarquização, né, algumas culturas com seus estilos musicais, seus gêneros musicais são desvalorizados, o samba, né, vem de uma história desvalorizada. Como é que você vê isso? Olha, acho que tem uma questão importante. Numa perspectiva antropológica, nenhuma música é melhor que outra, né? Nenhuma música deve prevalecer. Agora, nós criamos essas hierarquias socialmente, né? Então, é uma discussão social que aparece dentro da escola, porque a escola está permeada de valores, de saberes, e a escola é um retrato do que nós somos. Nós somos uma cultura bastante diversificada, com características muito distintas, e assim é a nossa música. Eu acho que um aspecto importante, tocado pelo Sérgio, tocado pela Iveta, é de que nós temos que partir para o diálogo, né? E todas essas músicas, certamente, têm questões educativas importantes. Eu acho que a gente não pode evitar o confronto de músicas que não serão bem aceitas dentro da escola. Elas precisam estar lá, elas precisam ser problematizadas. Se elas trazem temas como sexualidade, se elas trazem temas como violência, elas precisam ser discutidas, porque elas são vividas, elas estão na sociedade. Você tocou num ponto muito importante, desculpa te interromper, porque a gente sabe que alguns professores têm muito receio disso. Olha, eu não vou levar
porque esse tom dessa música aqui fala de algo que eu não posso falar com os meus alunos. Né? Se eu não levo para a escola, ela fica somente no cotidiano, onde ela não é problematizada. E o professor também se vê numa saia justa ali, porque os pais, se ele trabalha com uma música, por exemplo, que tem um cunho que pode ser interpretado como erotizante, enfim, ele faz esse trabalho na escola com o objetivo de problematizar, como você está colocando, os pais vêm em cima e dizem assim, a escola está ensinando a criança a fazer uma coisa. Isso é muito e aí comum. os pais, numa festinha infantil, deixam lá a criança dançar na boquinha da garrafa como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, a escola não é o lugar daquilo e os pais não valorizam essa iniciativa de professores como você está contando para a gente. Exatamente. Então, acho que uma questão importante é da gente pensar, vamos levar, problematizar, e aí o professor, é claro, precisa ter consistência para levar esses argumentos para a direção, para os pais, dizendo, olha, aqui é um espaço problematizador. E todas essas músicas, não estou dizendo que uma música que tenha um cunho erótico muito forte seja menor que a outra, né? Mas a gente quer discutir isso e essa música certamente tem questões musicais, tem ritmo, tem timbre, né? Tem uma série de aspectos que podem ser trabalhados em relação à formação musical e uma série de outros aspectos que devem ser problematizados em relação à inserção social desse tipo de música e a formação que ela dá para a sociedade. Se a gente não a levar para a escola, a gente não vai conseguir fazer com que ela não exerça esse papel socialmente, porque ela faz lá, ela forma, né? Ou a gente deixa só a televisão fazer, ou a gente faz isso também dentro da escola. Acho que esse é um ponto importante. Certo. Agora a gente vai ouvir a participação do Luciano Falcão, de Maceió. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo. Pode fazer a sua pergunta. Bom, eu queria direcionar essa pergunta ao professor Sérgio, que ele foi presidente da ABEM. Professor Sérgio, aqui em Alagoas, em Maceió, nós ainda estamos muito atrasados com relação à implantação do ensino de música, principalmente nas escolas públicas do Estado e municipais. Eu gostaria de saber, com relação ao seu Estado, os outros estados que estão mais desenvolvidos com relação ao ensino de música, como é que vocês começaram a trabalhar isso aí, a sensibilizar as secretarias, os políticos que trabalham diretamente com a educação, porque o que a gente observa é que há um certo receio, há uma certa dificuldade por parte de alguns com relação à música nas escolas e de arte em forma geral, né? Muito obrigado. Luciano, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, participe mais vezes aqui do Salto. Sérgio, ele traz uma questão importante, né? A gente viu também nessa série que não pode ser só uma iniciativa de um professor, né? Precisa que essa questão seja da música, da educação musical, seja vista como uma política educacional de fato, né? Com certeza. Esse problema que o Luciano traz não é só da cidade de Maceió, né? Quer dizer, nós temos muitos lugares no Brasil que ainda têm muita dificuldade de lidar com essa mudança. Então, quer dizer, se até agora a gente não tinha essa discussão sobre a música, e isso estava meio escondido lá no currículo, é uma parte das artes, não é, tem ou não tem, quer dizer, e agora tem que colocar essa discussão na pauta, então para muita gente isso é desconfortável. Mas, então, quais são os passos? Eu acho que são muitos caminhos, não existe uma receita, não existe um único modo, não é, da gente transformar isso, mas com certeza isso que você está dizendo não é a responsabilidade de uma pessoa sozinha, mas talvez a iniciativa de uma pessoa pode começar a estabelecer uma discussão dentro da escola. Quer dizer, vamos pensar em música aqui nessa escola, nesse contexto? Se isso é importante, nós não podemos falar com a Secretaria de Educação ou nós podemos pegar exemplos de outros lugares que já conseguiram fazer algumas mudanças. Então, nós vamos esbarrar em inúmeros problemas. Temos que reorganizar a estrutura do currículo para caber. Vai ser disciplina, não vai ser? Vai ser um pedaço das artes visuais, vai ser um pedaço do teatro? Como é que vai ser isso? Então, são muitas decisões que não dependem de uma única ação. Mas é preciso começar a trabalhar com essas questões. Em alguns lugares do Brasil, isso acabou sendo relativamente fácil. Tinham pessoas que estavam esperando essa possibilidade. O que então a gente vai fazer? Então vamos fazer. Não é? Tem cidades que já contrataram muitos professores de música e isso já é uma realidade. Então nós poderíamos trabalhar um pouco nessa perspectiva. Mobilizar os professores da nossa escola, mobilizar os administradores escolares daquela região, não é? Para que a gente possa ter mais pessoas pensando nas soluções da presença então da música na escola. A gente recebeu uma pergunta por e-mail da Elaine. Elaine não disse, infelizmente, de onde é. Elaine Américo, aqui do Rio de Janeiro. Ela é uma
assiste muito o Salto, ela e faz comentários lá na nossa página, no Salto para o Futuro. Obrigada, Elaine. Elaine só contou isso para baixo. Eu vou confessar que a Elaine fala comigo pelo Facebook. Elaine, eu te entreguei, tá? Elaine, então, não sabia desse detalhe. Obrigado pela pergunta. Ela queria saber exatamente isso. A música vai ser um componente curricular ou um conteúdo a ser acrescido às aulas de artes? Aí, Sérgio, você me corrige se eu estiver errado pelo que você acabou de dizer. Essa decisão vai caber aos sistemas, às redes municipais ou estaduais, vão ser decisões que vão ser tomadas nessas esferas e cada região, cada município, cada estado vai poder encontrar a melhor solução ali de acordo com a sua realidade. É isso. A lei estabelece que o ensino de arte é componente obrigatório e que a música é conteúdo obrigatório. Ora, como isso vai ser estabelecido? A gente tem exemplos no Brasil inteiro de forma diferente. Tem lugar que chama assim, arte barra música, arte barra teatro, arte barra artes visuais. Quer dizer, é uma forma que aquele sistema entende que em alguns momentos haverá esse foco, outro foco, outro foco. Há lugares que tem a disciplina chamada música. Há lugares que tem a disciplina chamada arte e um dos componentes será a música. Não é? Então, são realmente decisões que cabem aos diferentes sistemas. Eu queria insistir com você em um outro ponto, relendo aqui a pergunta da Áurea de Maria, que eu fiz logo no início do programa. O Luciano citou agora um certo atraso lá da cidade dele, ele percebeu um certo atraso na cidade dele. E a Áurea de Maria, também falando um pouco dessa questão, pergunta se não seria interessante saber quantos profissionais formados em licenciatura em música o Brasil realmente possui. É possível acessar esse dado estatístico? Você dizia antes do programa começar, a gente já sempre faz aquele bate-papo aqui para esquentar, né, a conversa. Você dizia que está exatamente fazendo uma pesquisa nesse sentido, né, Sérgio? Isso, a gente tem uma pesquisa que está relacionada com o Observatório da Educação, que é um projeto do Ministério da Educação, através do INEP, da CAPES, e nós estamos exatamente estudando a formação do professor de música no Brasil. Então, nós não temos esses números, nós não conseguimos acessar exatamente esses números, mas nós temos 80 cursos de licenciatura no Brasil e mais 3 experiências da educação à distância. Esses ainda não estão fazendo parte da nossa conta, vamos chegar nisso daqui a pouco. Nós estamos conversando com mais de 1.900 alunos. E nós ainda não temos a proporção que isso significa em termos de alunos de licenciatura, porque as universidades não têm necessariamente ainda essa informação de quantos alunos estão matriculados, trancados, formados, né, que retornaram, etc. Então, nós temos, mas nós não podemos esquecer também que nós temos uma quantidade de gente que já está formada e que está no mercado, ou na escola, ou fora da escola, ou, né, trabalhando particularmente. Então, nós temos um número, mas não necessariamente um número de pessoas que está mobilizado, motivado a estar na educação básica. Esse eu acho que é um dos grandes desafios que a pesquisa está mostrando também. Pois é, embora se diga isso que ainda tem gente já formada, mas me parece também que é um desafio para as universidades formar esses novos profissionais. A gente conheceu na série uma experiência que é da Universidade de Brasília, mas aí esse desafio está posto aí para as outras universidades brasileiras também, né, Iveta? Como é que você vê isso? Sim. Olha, nós temos procurado poder cada vez mais colocar nossos alunos nas escolas, porque a formação ela não se processa depois, separadamente, a parte do conteúdo específico de música e a parte do ensino de música. Então, isso tem que ser para e passo. Então, a gente, lá na Unesp, nós temos experiências diferentes de vários projetos que fazem essa ponte. Um deles trabalha com ensino médio também. A universidade tem em vários núcleos do Estado, em vários núcleos de ensino, parcerias com escolas. Especificamente, a que nós temos com uma escola de ensino médio, que é a Escola Alberto Levi, em São Paulo, nós estamos indo para o lado da construção de instrumentos musicais alternativos através da participação do luthier e músico, criador Fernando Sardo, que é um nome muito conhecido na área. Então, através de oficinas que ele fez com os alunos da escola, junto aos nossos licenciandos, de como esse material está ajudando e está caminhando. Essa é uma possibilidade, é um caminho. A outra possibilidade, pensando no ensino médio, no ensino fundamental e na educação infantil, né? Você está falando como que a gente faz para formar os professores na licenciatura, né? Então, eles têm que estar ali dentro da escola, participando. E isso faz um diferencial muito grande. A gente percebe que os alunos que participam desses projetos, eles terminam o curso, eles são profissionais diferentes.
Lá na Unesp a gente está constatando isso a olhos vistos. Os que participam do projeto, tanto de Mogi, do projeto do Núcleo de Ensino e outros projetos, estão tendo uma diferença muito grande. Então é isso, estabelecer parcerias e realmente fazer projetos casados. Tá certo, agora é hora de mais um intervalo. E a partir de agora, quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. A votação da enquete desta semana está encerrada. No próximo bloco, vamos comentar o resultado. Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta com o debate sobre educação musical escolar, tema do Salto para o Futuro desta semana. O assunto que também esteve presente na enquete publicada na página do Salto na internet. Vamos relembrar a pergunta, Bárbara? Vamos sim. Qual é o maior desafio para a implantação da Lei 11.769, que estabelece a música como conteúdo curricular obrigatório? Qual foi a opção mais votada, Murilo? Bom, primeiro a gente agradece a todos que acessaram o nosso site e votaram. A opção mais votada, com 50% dos votos dos internautas, foi a que diz respeito à formação de professores habilitados para o ensino da música. Vamos repetir o agradecimento, nunca é demais agradecer a quem participa do Salto para o Futuro. E aí, quando a gente fala em formação, Iveta, a gente tem aqui comentários no nosso fórum. Aliás, um abraço também a todo mundo que está postando no fórum. O nosso fórum está lá bombando. Obrigado pelas participações. E tem um comentário do José Brasil Filho, da cidade de Sobral, no Ceará. Obrigado, José. Ele disse que a regulamentação da Lei 11.769 deve ser pensada e perseguida por todos os que fazem a educação nesse país. É necessária e urgente a conscientização de gestores públicos, principalmente os gestores escolares, para a importância do ensino de música. É necessário também, segundo o José Brasil, que se discuta a forma de implementação da lei e a forma de atendimento ao disposto na legislação. O José nota que ainda existe muita confusão na cabeça dos órgãos gestores, secretarias estaduais e municipais, sobre a função da música na escola. Quando a gente fala de formação de professores, você dizia aqui no intervalo que a gente está falando de um nicho segmentado demais. É preciso que os gestores também estejam nessa, né, Ivete? Sim. Se a gente pensa em formação de professores, não dá para fazer cursos ou projetos só destinados aos professores. Os diretores também são professores, os supervisores também, ou seja, pensar a rede toda, o sistema todo. Você pensar projetos e cursos e o que tenha todo esse bloco que compreende a formação de professores, no qual você está recebendo o diretor, o professor, o coordenador de escola, o supervisor, a equipe técnica da secretaria, porque assim eu tenho o conjunto do sistema trabalhando ali e vendo as possibilidades, necessidades. Isso é de uma riqueza tão grande que a gente tem visto isso, lá onde eu atuo especificamente, que é a Secretaria Municipal de Mogi, o quanto as diretoras vão em frente, o quanto as supervisoras ajudam muito, o quanto elas fazem curso, elas estão na coordenação, as diretoras coordenam o projeto na própria escola. Então, elas têm esse interesse. A questão é você possibilitar para o sistema. Eu acho que isso é importante. A gente tem mais uma participação no programa, é do Dilnei Damásio, de Santa Catarina. Oi, Dilnei. Oi, tudo bom? Tudo. Oi. Pode fazer a sua pergunta, Dilnei. A minha pergunta é direcionada para a professora Iveta. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer pela oportunidade de você ter botado esse tema no ar, porque isso aí também auxilia muito e incentiva aqueles alunos que às vezes são desmotivados a ter esse atrativo que eu acredito que é aulas de música na escola. E eu quero saber o seguinte, já que essa lei ela é vigente e ela já existe, né, o que é preciso fazer para a gente como comunidade, para incentivar o nosso governo local, até mesmo estadual, para implantar esse sistema definitivo? Obrigado, Dilnei, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Um abraço a todos aí de Tubarão, em Santa Catarina. Professor Iveta, não posso nem discordar do Dilnei, pode responder a pergunta. Ele é professor também, não é isso? Sim. Isso. Acho que uma parte da resposta do que você pergunta, vários de nós já abordou, um pouco o Sérgio, um pouco o Luiz, né? Eu acho que você tem que começar no espaço que você está
e congregando os colegas e começando a ver o que a gente pode fazer, que projeto podemos estar fazendo, como que a gente pode pensar projetos de formação no qual todos esses segmentos estejam presentes. De que jeito que eu faço? E posso também lançar a mão dos músicos da comunidade. Então, eu pensando, os músicos da comunidade, que de vez em quando eles vêm, nos auxiliam, eu pensando artistas que constroem instrumentos musicais, e eu pensando principalmente uma formação que esteja realmente direcionada para todos. Aí você vai chegar até aquela questão como que o sistema municipal, como o sistema estadual pode estar lidando com isso. Luiz Ricardo, Joel Armínio dos Santos, de Ribeirão Preto, em São Paulo, obrigado, Joel, postou no fórum dizendo que a educação musical é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico da pessoa em todas as idades. Também é disciplina muito relevante na questão da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Sendo assim, segundo Joel, devia ser assumida por toda a comunidade escolar, pois, com certeza, contribui para o bom desempenho do projeto pedagógico de uma maneira ímpar, enfim. Toda a comunidade escolar deveria ter essa consciência, pois todos sairão ganhando com isso. Aqui no Salto a gente já mostrou vários projetos em que a música está ali inserida, exatamente com esse viés da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e até da transdisciplinaridade. Por quê? O que faz da música esse ingrediente que possibilita tantas e tantas relações com as diversas áreas do conhecimento? Certamente esse é um aspecto bastante poderoso da música, né? Ela permeia várias áreas e faz parte de vários campos de saberes. Então, a gente pode utilizar a música para trabalhar questões de linguística, a gente pode utilizar a música para trabalhar questões sociais, a gente pode utilizar a música para trabalhar questões do mundo físico, né? Do mundo sobrenatural e assim por diante. E a gente pode utilizar a música para trabalhar elementos musicais propriamente ditos, né? Numa definição abrangente de música, a gente nem tem usado mais palavra musical e não musical, né? O som não é mais musical do que o valor que a música tem para mim. Então, a música está permeada de som, de valor, de significado, de sentimento. Isso tudo faz parte do conceito de música. Por isso, uma área abrangente, por isso, uma área que permeia todos os campos de saberes. Certamente, o que nós estamos discutindo em relação à inclusão da música na estrutura curricular, como disciplina, dentro desse componente curricular arte, com a perspectiva de que há saberes específicos desse campo que precisam ser trabalhados, né? E, claro, nenhum dos outros campos estão impedidos de utilizar a música para trabalhar os seus saberes, né? Desde que isso não seja feito em detrimento dos saberes musicais, que vai ter o seu espaço. Eu já ia perguntar isso, qual é o risco, né, também de didatizar a música para... Enfim, o Murilo tem uma experiência, né? Eu tenho uma experiência, eu não vou falar, não vou falar, vou falar. Quando eu era criança, uma professora de ciências, de quem eu gosto muito, inclusive, resolveu dar uma aula sobre os oceanos e teve a ideia de levar a música Planeta Água, do Guilherme Arantes, para a sala de aula. Colocou a música para tocar no rádio e todos nós achamos chatíssimo. Qual é esse risco? Quer dizer, a música como um instrumento, vou ouvir uma música, agora vamos falar do Oceano Atlântico. A criança percebe que não tem uma relação muito grande, né, ali naquela história. Tem pela água, mas enfim. Qual é o risco de usar a música apenas como um instrumento? Olha, a gente tem vários exemplos, né, de trabalhos que banalizam a prática. Então, acho que faltou uma contextualização cultural, né, um trabalho muito mais vinculado a uma relação humana com a música, do que simplesmente levar o que diz a letra, né? A letra não é simples, mas é um elemento que não deu conta, no seu caso, no caso da sua turma, de agregar a turma em torno da expressão musical, né? Se ela certamente tivesse conseguido fazer isso, a música seria um veículo importante para trabalhar com ciência, para trabalhar com matemática, para trabalhar com história, com qualquer outro elemento. Trabalhar com a vida, né? Agora, só registrar nada contra o Guilherme Arantes e nem contra o Planeta Água. Agora, infelizmente, a gente já está chegando já no finalzinho do programa. Eu queria até ouvir do Luiz, rapidamente, Luiz, seu destaque para o que falamos aqui sobre educação musical escolar, ou algo que também não tenha dado tempo da gente comentar. Olha, eu acho que o destaque diz respeito à necessidade apontada aí pela enquete de formação de professores. E eu queria trazer uma visão otimista sobre esse ponto. Acho que nós crescemos muito,
as universidades estão empenhadas, né? Eu sou de uma universidade do Nordeste, na Universidade Federal da Paraíba, nós recebemos 80 alunos no curso de licenciatura por ano. No estado da Paraíba, nós temos 2 universidades que oferecem 2 cidades diferenciadas, curso de licenciatura em música, em João Pessoa e em Campina Grande. O estado do Ceará tem 3 cursos de licenciatura em música. O estado do Rio Grande do Norte tem 2 cursos de licenciatura em música. A Bahia já tem curso de licenciatura em música há muito tempo. Maceió, que o rapaz disse que está precisando avançar, mas já tem curso de licenciatura em música. Ou seja, em todos os estados da região Nordeste, nós estamos trabalhando com formação de professores. Estamos avançando, né? Muito. Se a gente pensar nos próximos 5 anos, nós vamos ter muita gente para atuar na escola. Então, eu acho que são muitas as dificuldades, mas o nosso compromisso e a nossa vontade de colocar a música na escola são muito maiores do que todas as dificuldades possíveis. Obrigado, Luiz Ricardo. Professor Iveta, suas considerações finais. Bom, o que eu quero dizer é que precisamos investir bastante no professor que está na escola. Junto ao investimento, claro, das universidades, dos cursos de licenciatura e tudo que as universidades oferecem nesse sentido, né? Mas a gente não pode esquecer dos sistemas públicos, tanto municipais como estaduais. A gente precisa investir nesse professor, quer seja especialista ou não especialista. Isso é fundamental e é uma coisa que os governos precisam olhar com bastante atenção. Iveta, muito obrigada pela sua presença hoje. Sérgio, suas considerações finais. Eu quero reforçar o que os meus colegas estão dizendo aqui e o que aconteceu durante a série, com muitos exemplos, e assim, apenas reforçar que nós estamos num período de muita efervescência. Essa legislação trouxe para uma discussão, para a discussão da escola, uma série de questões que não são só questões musicais. Então, acho que esse é um grande ponto dessa nova legislação, que a música está em discussão. Cabe a nós resolver como é que ela vai estar na escola. Obrigada. Bem, o programa está quase no final, a gente aproveita para agradecer a sua participação aqui no Salto para o Futuro de hoje. E a gente agradece também as presenças dos nossos convidados que participaram do debate. O professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, do Departamento de Educação Musical, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba. Também esteve conosco Iveta Maria Borges Fernandes, professora do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Unesp. E ainda o professor Sérgio Figueiredo, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina. Sérgio, que também é consultor dessa série. Muito obrigada a todos. E se você gostou da série e quer continuar as discussões sobre o tema educação musical, vá lá na página do Salto para o Futuro. O endereço, vamos repetir, é www.tvbrasil.org.br/salto. Bom, essa foi a última série inédita do Salto para o Futuro nesse semestre. A gente volta ao ar com uma temporada cheia de novidades em agosto. Espero contar com vocês aí do outro lado da telinha. E hoje, como a gente fez em todos os programas anteriores dessa série, vamos encerrar o debate com música. Vamos sim. Então, até o nosso próximo encontro. Aqui na TV Escola. O canal da Educação. Tchau. Tchau.